Na década de 1950, os Estados Unidos iniciaram o projeto secreto do relógio de sol, que permanece em grande parte confidencial. Seu objetivo: uma bomba nuclear tão poderosa que destruiria toda a civilização humana. Concebido com a lógica fria de um único cientista genial, o relógio de sol tinha a energia equivalente a 10 bilhões de toneladas de TNT. Uma pirâmide de explosivos 13 vezes mais alta que a Grande Pirâmide, 3.000 vezes mais do que todas as bombas lançadas durante a Segunda Guerra Mundial. Se você lançasse a bomba que destruiu Hiroshima a cada minuto, levaria mais de 15 meses para igualar o relógio de sol. Como poderíamos alcançar tamanha loucura? Tudo é diferente para sempre. Imagine, se você tivesse 40 anos, em 1945, você nasceu em 1905, uma época em que reis governavam a maior parte do mundo. Apenas 3% dos lares americanos tinham eletricidade, as cidades eram dominadas por cavalos e o primeiro avião experimental tinha acabado de voar. Menos de 100 mil soldados morriam em guerras a cada ano. Imagine crescer neste mundo e ver mudanças rápidas demais para acompanhar. Em 1945, 24 milhões de soldados e 50 milhões de civis haviam morrido em 2 guerras mundiais. E de repente surgiram a TV, o micro-ondas, o avião a jato e a bomba nuclear. Essa tecnologia deve ter sido inacreditável para qualquer pessoa viva na época. Da noite para o dia, nada do espaço ao fundo do oceano estava seguro. É difícil para nós hoje compreender o nível de terror que as pessoas estavam vivenciando. As implicações eram enormes. Sem armas nucleares, não teríamos chance em nenhum conflito futuro. Os países que não tivessem esse poder seriam esmagados por aqueles que tivessem, independentemente do tamanho de seus exércitos. Houve um breve momento em que tudo pode ser interrompido. Em 1946, os Estados Unidos propuseram o Plano Baruch, prometendo se livrar de suas bombas atômicas, compartilhar a tecnologia nuclear com o mundo e criar uma autoridade internacional para garantir que ninguém mais construísse tais armas. Mas as vantagens militares das armas nucleares eram grandes demais para serem abandonadas. Apenas 3 anos depois, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. Isso foi uma surpresa para todos. Os soviéticos não estavam décadas atrás dos Estados Unidos em tecnologia, mas tinham acabado de alcançá-los. O choque se transformou em medo, e o medo leva as pessoas a fazerem loucuras. Todo o conceito do que é a guerra e como ela é vencida foi virado de cabeça para baixo em um instante. Em um mundo onde seus inimigos podiam sobrevoar seus soldados e arrasar suas cidades, a única resposta parecia ser armas nucleares que pudessem atacar com mais rapidez e poder. A corrida armamentista nuclear estava em andamento. Em 1946, havia apenas 9 bombas nucleares no mundo. Em 1950, havia 300. Em 1960, havia 20 mil. Por um lado, a corrida armamentista nuclear era bem louca. Uma superpotência desenvolvia uma bomba nova e superpoderosa e a detonava. Depois, outra construía algo ainda mais poderoso e a detonava, e assim por diante. Um jogo estúpido e dispendioso de criar cada vez mais horrores que pareciam plausíveis na época. As superpotências gastaram trilhões para que milhares de suas mentes mais brilhantes exibissem a facilidade com que poderiam destruir a humanidade. O medo precisava ser confrontado com horrores muito maiores. E um homem sabia como tornar o pesadelo realidade. Mas e se destruirmos a humanidade com ainda mais força? Edward Teller foi um brilhante físico teórico húngaro. Ele foi um dos primeiros a perceber que a reação em cadeia da fissão do urânio poderia criar uma bomba. E ele ajudou a construir uma. Mas, para Teller, a bomba não era poderosa o suficiente. Ele estava disposto a pagar qualquer preço pela segurança. E para estar mais seguro, para ter menos medo, ele insistiu que uma bomba maior era a resposta. Mesmo na década de 1950, essa era uma questão polêmica e muitos cientistas ficaram horrorizados com suas ideias. Ele não se importava nem um pouco e pressionou políticos temerosos para que permitissem armas nucleares mais potentes. E, felizmente para ele, o momento era perfeito. Temendo os rápidos avanços nucleares da União Soviética,
Ele recebeu um cheque em branco dos militares para realizar suas fantasias mais loucas. Levou apenas alguns anos para torná-las realidade. A bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio era tão poderosa que era necessária uma bomba atômica comum só para detoná-la. É basicamente nuclear, primeiro estágio. Depois para a cápsula de combustível de fusão, segundo estágio, envolta em um material sólido como o chumbo. Quando uma bomba atômica é detonada, ela libera uma quantidade incrível de raios-X, que foram então canalizados para uma cápsula. A superfície da cápsula explodiu, empurrando para dentro e comprimindo o combustível de fusão com tanta força que, por um momento, simulou uma estrela. Quando esta bomba foi testada pela primeira vez, em 1952, ela instantaneamente varreu uma ilha do Pacífico do mapa. 2 anos depois, ele testou uma bomba nuclear ainda maior, 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. O mundo se encolheu de horror. Com esta arma, a guerra não era mais uma questão de vencer, e a aniquilação total da humanidade tornou-se uma possibilidade muito real. Taylor comemorou. Em apenas 2 anos, ele tornou possível a criação de uma ogiva americana 100 vezes mais poderosa. Ele roubou o fogo nuclear dos deuses e despertou o terror cósmico. Mas insistiu que não era suficiente. Seu sonho era ter uma bomba com poder quase ilimitado. E, mais uma vez, o momento era perfeito. Quando a União Soviética detonou sua própria bomba de hidrogênio, desencadeou uma nova onda de medo. É daí que vem o projeto secreto do relógio de Sol. A bomba para tornar todas as outras bombas irrelevantes. A bomba final. Taylor está correndo para o fim da corrida nuclear. Ele quer criar um destruidor de mundos. Algo tão terrível, que não faz sentido continuar jogando. Quase tudo sobre o relógio de Sol ainda é confidencial. Mas o que sabemos sobre ele é assustador. O trabalho nele está concluído e os testes estão planejados. O relógio de Sol não é apenas uma ogiva carregada em um bombardeiro e lançada sobre um alvo. Não, o relógio de Sol será uma bomba de quintal. Afinal, se uma bomba pode destruir o mundo, por que se preocupar em movê-la? Não precisa aproximá-la do inimigo. Pode ser melhor colocá-la no seu quintal do que no meio de um país. Pode ser colocada em uma ilha remota ou em um navio. Não sabemos o que está planejado, mas essa era uma estimativa aproximada de quão insana essa arma era. E Taylor sabia exatamente o que estava propondo e em sua mente, a racionalidade era o melhor impedimento. Se vocês nos atacarem ou aos nossos aliados, destruiremos o mundo. Tecnicamente, o conceito não era tão complexo. Provavelmente era algum tipo de boneca matrioska nuclear. O mais surpreendente foi a ideia em si e o fato de ele estar tentando torná-la realidade. Pelo que sabemos, o relógio de Sol pesaria pelo menos 2.000 toneladas, o tamanho de um trem de carga de 250 metros de comprimento. Explodiria com a potência de 10 bilhões de toneladas de TNT. Um número tão grande que praticamente não faz sentido. Então, vamos simular e detonar em Nevada. O mais louco é que a humanidade nunca testou nada que chegue perto disso. Então isso é apenas especulação que discutimos com especialistas. Por um instante, uma bola de energia pura apareceria, com 50 quilômetros de diâmetro, maior que o horizonte visível, emitindo um calor infernal à velocidade da luz. Tudo em um raio de 400 quilômetros se inflamaria instantaneamente. Cada árvore, cada casa, cada pessoa. A energia alcançaria muito mais longe. Mas a explosão seria tão grande que o horizonte da Terra se curvaria para longe dela. O deserto ao redor se transformaria em um campo de vidro. Então veio a onda de choque. A atmosfera acima da explosão foi lançada para o céu. Um terremoto de escala Richter 9 sacudiu os Estados Unidos, enquanto as reverberações da explosão ecoavam pelo mundo. As florestas da América do Norte queimaram, adicionando sua fuligem à precipitação radioativa da bomba para criar uma nuvem tóxica de morte que cobriu o mundo como uma cortina de escuridão. O relógio de Sol foi como uma guerra nuclear, acontecendo ao mesmo tempo, mas mais próximo de uma erupção vulcânica gigante ou da queda de um asteroide do que de uma guerra nuclear. O relógio de Sol provocaria um inverno nuclear, em que as temperaturas globais cairiam 10 graus Celsius. A maioria das fontes de água seria contaminada, e as plantações morreriam em todos os lugares.
a maioria das pessoas no mundo morreria. Então, parabéns, você venceu. Boas notícias. Espere, não? Mas notícias. A boa notícia é que o relógio de sol nunca foi construído. Os detalhes são, em sua maioria, confidenciais. Mas sabemos que os cientistas reagiram com horror e os políticos que foram informados em particular, reagiram com choque. Até mesmo os militares dos Estados Unidos acharam que era um pouco exagerado. No mundo louco da corrida nuclear, essa loucura era exagerada. E construí-lo era considerado um crime contra toda a humanidade. E o relógio de sol tinha seus problemas. Uma arma de destruição de uso único não deixava espaço para ação. Você pressionaria se o seu exército inimigo invadisse um país distante ou atacasse uma de suas bases distantes. Você acabaria com o mundo. Se seus rivais derrubassem um governo amigo, você conseguiria proteger seus aliados com uma bomba que os mataria também. O problema era que, embora o relógio de sol fosse claramente insano, a rama humanidade parece estar fabricando algo parecido. No auge da Guerra Fria, a humanidade tinha mais de 70 mil armas nucleares. Mesmo agora, temos 12 mil armas nucleares, o suficiente para destruir a civilização humana. Em vez de uma bomba capaz de destruir o mundo, as superpotências estão fabricando dezenas de milhares de tipos diferentes de armas nucleares, escondidas em submarinos, bunkers ou silos. E isso parece razoável, certo? Mas também as torna uma ameaça mais incrível, porque se as pessoas tiverem vontade de lançar uma bomba nuclear menor, elas podem, e não sabemos que tipo de reação em cadeia isso pode desencadear. Portanto, a diferença entre um relógio de sol e nossas bombas não é tão grande. A humanidade não está fabricando uma bomba apocalíptica, mas uma máquina apocalíptica. O mundo pode estar à beira de outra corrida armamentista nuclear. Estima-se que os Estados Unidos estejam gastando 1 trilhão em seu programa de modernização nuclear, enquanto a China está expandindo seu arsenal nuclear e pode ter mais de 1.000 bombas nucleares prontas para serem lançadas até 2030. Até agora, evitamos a ameaça de extinção que essas armas representam, mas se alienígenas visitassem a Terra, poderiam perguntar se estamos bem e se precisamos de um abraço. Devemos nos perguntar, como espécie, se estamos prontos para nos destruir num piscar de olhos. E aí, gostou dessas curiosidades? O mundo é mesmo cheio de fatos incríveis e histórias surpreendentes, e aqui no canal, a gente adora explorar tudo isso com você. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas descobertas. Tem alguma curiosidade que você quer ver por aqui? Comenta aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, continue curioso.